Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que tudo esteja bem com vocês. Agora, a nona atividade, já está no finalzinho do nosso Decision Making. E essa é uma atividade que, para mim, tem um valor especial. Porque ela conecta esse nosso terceiro trimestre aos conceitos que foram trazidos no começo do Decision Making e é uma ponte para o nosso último trimestre. Então, é uma das atividades mais complexas do curso, uma atividade muito importante para ser feita, porque ela vai ajudar vocês a consolidarem os conhecimentos do início. E o objetivo dessa nova atividade era justamente esse. Por isso, demorou um pouquinho mais para que ficasse totalmente pronta. E agora eu vou compartilhar com vocês algumas telas. E por isso que resolvi gravar um vídeo também, para ajudá-los na preparação dessa atividade. E eu reforço a importância dela, tanto para fixar o conteúdo desse terceiro trimestre, quanto para relembrar o que nós vimos no começo do curso e para conectar com justamente o próximo encontro, que vai falar sobre serendipidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa atividade. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora. Essa atividade ela será composta de duas etapas. A primeira etapa é a seguinte. Lembra que agora há pouco vocês fizeram um Future Backwards de vocês. Agora a gente vai fazer o contrário. Vai fazer um Future Backwards de outra pessoa. Por que isso? Porque se a gente teve o último módulo de facilitação, com dicas de facilitação, lembra daqueles sliders mais passo atrás, mais duro na queda, mais convergente, mais divergente, os cuidados que nós temos que ter em facilitações complexas para não influenciar demais o grupo. Todas aquelas discussões que a gente teve durante o encontro, principalmente as dicas em relação à facilitação na complexidade, vão ser muito importantes para esse momento. O que a gente vai fazer então? Para começar, a primeira etapa do exercício, e é por isso que ele tem um prazo menor também, é um exercício que tem que ser feito com pouco tempo, senão ele não vai, ele tende a perder um pouco a validade. Para a próxima etapa, que é a etapa de serendipidade, então ela tem um prazo um pouco mais curto, propositalmente. O que a gente vai fazer? Escolham uma pessoa, se possível, um grupo, melhor ainda, e melhor ainda se for mais de um grupo, mas no mínimo uma pessoa, e pode ser um grupo ou 2, 3 grupos. Levante para esse grupo um assunto do qual você deseja saber a opinião deles e pescar narrativas de futuro utópico e distópico, como a gente faz com o Future Backwards. Por exemplo, você poderia selecionar um grupo para levantar, vamos supor que você trabalhe num setor de agro e você queira identificar possibilidades narrativas em relação ao que está acontecendo nesse momento na seca no Centro-Oeste, no Pantanal. Você poderia reunir pessoas e fazer a seguinte pergunta. Descreva o cenário atual do Pantanal mato-grossense. Pumba, lembra que sempre começa com essa pergunta. Descreva o cenário atual de tal coisa. Nesse grupo, ou nessa pessoa que você vai conversar e fazer um Future Backwards, peça para que essa pessoa descreva o cenário atual de determinado evento. Pode ser um evento da vida dela, da sua vida, da vida de vocês, caso seja um parceiro ou uma parceira, ou de uma empresa. Então, descreva o cenário atual da nossa equipe, da nossa empresa, do nosso setor, da nossa comunidade. Enfim, peça para uma pessoa, um grupo ou vários grupos descreverem o cenário atual de determinado contexto que você vai escolher. Depois, cenário utópico e depois, cenário distópico. Vamos passar rapidamente pelos slides do Future Backwards para você lembrar de como ele é feito. Então, olha só. A gente começa o Future Backwards. Importante você lembrar essas regrinhas dele, né? Que não há resposta certa, que teremos ambiguidade porque estamos na complexidade, é uma facilitação em sistema complexo. Não conhecer algumas coisas, as pessoas não vão saber por que estão fazendo, e isso é natural para não influenciar, e é importante que você se lembre de que quanto menos influência, melhor para a dinâmica. E claro que se eles estiverem em mais de um grupo, um não pode ver o que o outro está fazendo.
Se você tiver com mais de um grupo, lembre de colocar as pessoas que têm um pensamento de grupo no mesmo grupo. Por exemplo, o grupo dos gerentes, o grupo dos técnicos, o grupo das pessoas que são agricultoras e o grupo das pessoas que são fabricantes. Então, separar por identidade de grupo. Isso é muito importante para o Future Backwards. Num caso que a gente fez no nosso encontro, foi sobre a saúde em relação à pandemia. Você também pode fazer isso, só que eu acho que você perde se ficar uma coisa muito genérica. Faz alguma coisa que faça sentido para você, na tua equipe, na tua família, na tua empresa, alguma coisa que de fato você possa extrair algo disso e usar no próximo módulo de forma real mesmo. Lembra que o cenário atual fica no meio e você vai voltando do cenário atual, e é importante que não busque relação causal, não busque explicar o cenário atual, mas ficar lembrando qual foi o evento anterior, e o anterior, e o anterior, e o anterior. A mesma coisa a gente faz para o cenário utópico, pensando num futuro impossivelmente bom. É importante que seja impossivelmente bom. Não é algo possível de ser alcançado, algo impossível de ser alcançado. Voltamos do cenário impossivelmente bom e eles podem fazer uso de um evento acidental. Mesma coisa em relação ao cenário distópico, impossivelmente ruim, e eles também voltam no cenário distópico, podendo fazer uso de um evento acidental. Aqui há uma estimativa de tempo, mas você pode mudar essas estimativas de tempo da dinâmica, caso você queira fazer isso. Trabalhar com mais tempo ou menos tempo, eu acho que é difícil, está muito enxuto isso aqui. Mas mais tempo você pode. Eu estou passando rapidamente, porque tudo isso do Future Backwards você pode ver na última aula que a gente fez antes da revisão, que a gente abordou o método Future Backwards. Então lá você tem detalhadamente, etapa a etapa do Future Backwards, para você poder executar e tirar dúvidas, que foi justamente o que a gente fez no último exercício. Feito isso, feito o Future Backwards, o que é que a gente vai fazer? Essa é uma etapa muito importante. Vou voltar para esse slide para fazer uma divisão aqui. O que é que nós não vamos aproveitar? Não vamos aproveitar isso, nem isso e nem isso. O que é que nós vamos separar do Future Backwards? Os turning points e o evento acidental também, tanto do futuro utópico, quanto do futuro distópico, quanto do passado. Depois de terminar o Future Backwards, separe esses post-its, caso você tenha feito fisicamente. Se você fez utilizando algum software como Mural, enfim, tira esse post-it, faz uma cópia para você não estragar o modelo, né? Faz uma cópia do modelo, tira uma foto se estiver fazendo ele fisicamente, separa ali os post-its que você dos turning points, só os turning points, e esses turning points vão passar para a segunda etapa. Esses turning points eu vou chamar de anedotas. Eles são anedotas. Ou narrativas ou anedotas. Depende do contexto em que eles foram escritos. Mas eles são histórias. Ou histórias contadas no contexto de eventos, que é justamente o que o Future Backwards pede. Um evento do passado, né? Ou do passado do futuro utópico, ou do passado do futuro distópico. Um evento que aconteceu, ou aconteceu de verdade, ou aconteceu na utopia ou na distopia. E o que vocês vão fazer? Separem essas anedotas e, uma vez que vocês tenham separado, peçam para a pessoa ou para o grupo que fez isso ajudar na segunda etapa. Vou compartilhar a tela. Aproveitando que eu compartilhei a tela, aqui estão todas as instruções, tá? Então, olha, a gente está fazendo isso aqui agora. Construindo um modelo Future Backwards. É o que vocês acabaram de fazer. Depois, vocês vão extrair as anedotas e pedir para as pessoas distribuírem as anedotas num modelo linear do Cynefin. Lembra daquela atividade que a gente fez lá em abril? Salvo engano, foi a segunda ou terceira atividade. Depois eu posso até confirmar com vocês, mas é a única que era Cynefin Linear, que é justamente esse camarada aqui, ó. Lembra dele? Esse daqui é o Cynefin Linear. O que vocês vão fazer depois? Separando as anedotas, peçam para as pessoas distribuírem as anedotas aqui do mais previsível para o menos previsível.
O menos previsível está para cá e o mais previsível está para a direita. Ou seja, aqui eu tenho clear e aqui eu tenho caos. Lembra disso? Em que sentido? Olhando para aquelas anedotas, pergunte para a pessoa: se isso acontecesse, isso estaria numa situação de causa e efeito totalmente conhecido ou totalmente desconhecido? Cuidado com esse viés da parte do utópico e distópico, porque as pessoas podem querer dizer, não, isso aqui como é utópico ou distópico, é tudo imprevisível, e não é verdade. Aquilo ali é um cenário. O cenário de cima e o cenário de baixo, distópico e utópico, são cenários impossivelmente ruins ou bons, mas caso acontecessem, naquele contexto, aquela anedota poderia ser algo clear, poderia ser algo complicado, com várias possibilidades, poderia ser algo complexo, algo totalmente emergente, volátil, que se modifique, ou poderia ser um evento caótico, totalmente acidental. É provável que os eventos acidentais estejam no caos, mas não é obrigatório. Por que eu digo isso? E até com cuidado para não influenciar você, para que você não pegue automaticamente o acidental e coloque no caos. Procure induzir as pessoas a pensarem corretamente, mas não induzi-las a colocarem no lugar certo. Por exemplo, isso aqui é clear, não faça isso, porque senão a gente vai estar influenciando na dinâmica. Procure ajudar a pessoa a refletir se aquilo é um evento com restrições rígidas, clear, certo e errado, ou A ou B, ou faz ou não faz, clear. Se é um evento com várias possibilidades conhecidas, se é um evento emergente, que precisará de sondagem para ser resolvido, ou se é um evento caótico, que aconteceu e é aleatório, totalmente imprevisível. Nessa altura do campeonato, você já tem condição de fazer isso. A gente já está aí com 9 meses de Knev, desse Jamaica e Knev. Então, lembrem, tentem induzir as pessoas a entender a origem, a natureza de cada anedota, mas não tentem induzi-las a isso é clear, não façam isso. Procurem tentar entender se há realmente uma relação de causa e efeito conhecida, se há uma relação de causa e efeito possível. Lembra daquele exercício que a gente fez com os cartõezinhos? Quais são as características do sistema ordenado? Quais são as características do sistema complexo? Quais são as características do sistema caótico? Isso vai ajudar muito vocês nesse momento. Por isso que eu digo que esse exercício ele resgata coisas do passado. Ele é muito importante. Com base nas anedotas, tentem ajudar as pessoas a identificar as características do sistema que essa anedota está. E ajudem-as a posicionarem as anedotas no sistema correto. Feito isso, no primeiro momento, não tem divisão de sistema, né? Está só do mais imprevisível para o menos imprevisível. A divisão de sistema vem justamente depois, vem justamente aqui. Lembra que é colocar a demarcação daquilo que é previsível e imprevisível com azul, resposta única, resposta conhecida, clear ou complicado, e totalmente inédito, totalmente aleatório ou emergente volátil. Se a gente for no primeiro slide, tem essas informações ali. Ó. Desenhe uma linha azul dividindo a zona previsível da imprevisível. Aqui separa o sistema ordenado, linha azul, sistema complexo e caótico. Essa é a linha azul, lembra? Depois, desenhe uma linha verde que separe na zona da previsibilidade o que é clear e o que é complicado. Então, dentro do sistema ordenado, vocês vão ver o que é que tem uma única resposta, o que é totalmente restrições rígidas, ou certo ou errado, ou vai ou fica, e o que é que tem mais opções e eu tenho como fazer análise. O que é entender, categorizar, responder, e o que é entender, analisar, responder. Depois, desenhe uma linha vermelha que divida a zona imprevisível em itens onde a imprevisibilidade é volátil ou caótica. O que eu quero aqui é separar o complexo do caótico. Igualzinho a gente fez no outro exercício. A diferença é que aqui a gente não está fazendo isso com a nossa narrativa. Aqui a gente está fazendo isso considerando a narrativa dos outros, as narrativas dos outros, ou anedotas dos outros. O que nós teremos ao final
é algo exatamente assim, ó. Quando eu digo exatamente, é no sentido da estrutura, tá? Mas a ordenação, o tamanho dos domínios vai mudar de caso para caso. Mas o que nós teremos é um modelo Kinevin linear que traga, na perspectiva das pessoas que desenharam aquilo, que escreveram aquele Future Backwards, as anedotas que estão no clear, as anedotas que estão no complicado, as anedotas que estão no complexo e aquelas que estão no caótico. Como vocês podem ver, tem coisas do passado aqui e aqui, tem coisas do futuro aqui e aqui. Então, tentem não entrar no viés de que tudo que está no utópico ou no distópico é complexo e caótico, porque não é. Muitas coisas que estão ali, se acontecessem, seriam coisas do clear ou do complicado também. Cuidado para a gente não influenciar a dinâmica. Então, resumindo, Future Backwards com uma pessoa, um grupo ou vários grupos, sobre um tema que você vai escolher. Feito o Future Backwards, despreza o cenário atual, o tópico e o distópico, pega só as anedotas que são turning points. Pede para as pessoas distribuírem aquelas. Não é você que vai fazer isso, são as pessoas, ou a pessoa, tá? Distribuir aquelas anedotas do mais completo, do mais imprevisível para o mais previsível, na ordem do linear, sendo que na esquerda do linear está tudo aquilo que é imprevisível extremo, e na direita do linear tudo aquilo que é previsível extremo. Depois coloquem uma faixa azul, que pode ser física, ou pode ser uma linha azul, se estiver fazendo no mural, ou em algum sistema de cocriação, separando o que é previsível do que é imprevisível, a verde separando o que é clear do que é complicado e a vermelha separando o que é complexo do que é caótico. Essas instruções estão bem explicadas no próprio slide e depois vocês vão subir esse exercício para a plataforma. É muito importante que vocês conservem esse exercício com vocês, porque ele será utilizado na sequência, no nosso próximo módulo. E vocês depois não vão baixar comigo novamente. Então, façam um upload para poder constar como entrega, mas guardem numa pasta com vocês a foto ou o próprio modelo, porque a gente vai utilizar isso no próximo. Como vocês viram, eu estou dando bastante atenção e ênfase nessa atividade, porque ela é realmente uma atividade bem importante para o curso. Qualquer dúvida, contem comigo. Lembrem do nosso prazo, 5 de outubro, para concluir a atividade. Tem aí 15 dias para poder fazer, bastante tempo, mas é menos tempo do que as outras, metade do tempo, porque precisa ser realmente algo menor para não perder muito a validade no próximo exercício. E o que vocês precisarem, por favor, contem comigo. Só me chamar. Um abraço, pessoal. A gente se vê no dia 6. Valeu!